Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a massa de gás carbônico, que é o CO2, contida em um recipiente com 164 litros e com uma pressão de 5 atmosferas e uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber é a massa que eu tenho. A massa é medida na unidade de gramas, tá? A questão não falou nada, mas é medida em gramas de CO2, tá? Então vou procurar isso aqui. Eu sei o que sobre o CO2? Eu sei que o volume dele é um volume de 164 litros. Eu sei também que eu tenho uma pressão de 5 atms. Eu tenho uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Esses menos 23 graus Celsius, eu vou converter aqui para a unidade de Kelvin, somando com o valor de 273, o que vai dar para a gente 250 kelvins. Professor, por que você está fazendo isso? Porque quando eu coloco uma temperatura dentro das fórmulas de gases, eu sempre tenho que colocar ela na unidade de Kelvin. E eu estou planejando, pelo que eu tenho aqui, ó, eu estou planejando colocar dentro da equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT. Mas eu não tenho o número de mols. Por que você vai colocar nessa fórmula se eu não tenho o R nem o número de mols? O R, na verdade, a gente tem, porque o R ele é uma constante. O R vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Sempre que você está estudando gases, você tem que decorar essa constante aqui, tá? Para você utilizar a equação de Clapeyron. Essa é a constante que a gente usa dos gases quando a nossa pressão tem atmosferas e o volume tem litros, tá? Bom, mas eu não tenho o número de mols. Bom, pior que eu tenho, porque número de mols, ele é massa sobre massa molar. Eu não tenho a massa, é verdade, eu não vou descobrir o número de mols, mas se eu sei que número de mols é massa sobre massa molar, a massa é minha incógnita, então eu estou procurando ela. E a massa molar, eu consigo calcular do CO2 facilmente, é só eu conhecer a molécula. Eu sei que a molécula do CO2 é CO2, né? A molécula do dióxido de carbono ou gás carbônico é CO2. A massa do carbono é 12, você encontra isso facilmente na tabela periódica, e a do oxigênio é 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Se você somar 12 mais 32, vai dar para você 44. Então, 44 gramas por mol é a massa molar que eu tenho do CO2. Mas o que quer dizer massa molar? É a massa a cada 1 mol dessa substância, dessa molécula. Então, eu tenho 44 gramas de dióxido de carbono para cada mol de dióxido de carbono. Tá? Então, eu tenho a massa molar, eu tenho a massa, e eu posso substituir número de mols por massa sobre massa molar. Desculpa, eu falei que eu tenho a massa, eu não tenho, mas eu quero descobrir, então eu vou colocá-la dentro da fórmula. E aí eu vou pegar a equação de Clapeyron que eu tenho, vou reescrever ela dessa forma aqui, ó. P vezes V é igual a massa sobre massa molar, já que número de mols também é massa sobre massa molar, isso a gente percebe aqui, ó. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, massa sobre massa molar vezes RT. Eu quero descobrir a massa, vou deixar ela isolada, vou passar a massa molar para o outro lado da equação. Massa molar está sendo dividida pela massa, passa multiplicando. Então, eu vou ter massa molar vezes P vezes V igual a massa vezes RT. O RT está multiplicando pela massa, então eles vão passar para o outro lado da equação dividindo. Tá? Lembra que é a operação contrária. Então, eu vou ter massa molar vezes P vezes V sobre RT, que vai ser igual a minha massa. Eu posso também escrever dessa forma aqui, ó. Massa é igual a massa molar vezes P vezes V sobre RT. Só para deixar mesmo a minha incógnita do lado esquerdo, tem muita gente que gosta, tá? De deixar sempre do lado esquerdo. Vou deixar assim. Então vai ficar massa é igual. Qual que é a massa molar? 44 gramas por mol. Vezes o P, que é a pressão. Não me lembro da pressão, vamos dar uma olhadinha. Acho que é 1 atmosfera, são 5, né? São 5 atms. Também não lembro nem do volume. Volume e temperatura. Vou procurar já os dois para não
164 litros e 250 kelvins. Então, são 164 litros sobre 250 kelvins. Agora, o R ele é 0,082 atm vezes litros sobre, aqui é mol vezes Kelvin. Só que ao invés de colocar mol, eu vou fazer o seguinte, vou colocar grama por mol vezes Kelvin. Por que isso, professor? É o seguinte, aqui, ó, lembre-se da fórmula do número de mols, NM sobre emissão, tá? Vou colocar em paralelo aqui do lado. Número de mols é massa sobre massa molar. O número de mols, a unidade de medida dele é o mol. Tá? Então, eu vou colocar só em unidade de medida, que é igual a massa em gramas sobre grama por mol, que é o da massa molar. Você observe que mol é igual a grama sobre grama por mol. Afinal, quando você dividir, o grama corta com grama, só fica unidade de mol. Só que acontece o seguinte, eu substituí o mol pelo massa sobre massa molar. Então, na fórmula, onde eu tenho o R, e onde estava escrito mol, no R, né, que era atm vezes litro, mol vezes Kelvin. Observem aqui em cima, ó, eu coloquei aqui, ó, mol. Eu vou substituir o mol daqui por grama sobre grama por mol. Só para na hora de fazer os cortes, a gente cortar as unidades certinho. Se você deixar mol, você vai achar que está errado o exercício, porque você vai ficar assim, mas eu não tenho mol para cortar com esse mol. Óbvio que não. Você substituiu o mol por grama sobre grama por mol. E, professor, tá muito louco esse negócio aí. É meio estranho, eu concordo. Mas, assim, substitua aqui também, que aí você vai ver os cortes bonitinhos. Observe, ó. Aqui eu tenho grama por mol, não tenho? Vou cortar grama por mol com grama por mol. Se tivesse escrito mol aqui, você não teria como cortar esse grama por mol. Tá entendendo? Aqui você tem ATM, corta com ATM. O litro, corta com litro. Kelvin, corta com Kelvin. E esse grama, vai cortar com quem? Com ninguém. Afinal, você tem que encontrar uma unidade em gramas, que é a unidade de massa que você vai procurar. Tá? Que você, no caso aqui, vai encontrar. Então, a gente vai pegar 44 vezes 5, que vai dar 220, e multiplicar por 164, que vai dar 36.080. Só aqui em cima é esse valor todo, tá? Então, vai ficar assim, ó, massa igual a 36.080. Eu já cortei as unidades de medida todas, então vou deixar sem unidade de medida, tá? Só vou colocar no final que o resultado está em gramas. E embaixo eu tenho 250 vezes 0,082, o que vai dar 20,5. E aí você vai pegar 36.080 e vai dividir por 20,5. Tá? Então, a gente vai encontrar aqui uma massa igual a 1,760. Tá? 1,760, na verdade, vai ser 1.000, né? Deixa eu tirar aqui, ó. 1.760. Porque eu tenho 36.000 dividido, 36.080, né? Dividido por 20,5. E é isso, pessoal. Esse resultado que eu encontrei aí, ele está em que unidade de medida? Na unidade de gramas, que foi a única que tinha sobrado aqui pra gente. Então, essa é a massa em gramas que a gente vai ter de CO2 em todas aquelas condições que foram passadas para a gente. Agora, se você quiser descobrir o número de mols, não é o caso da questão, né? Mas caso a gente quisesse, era só colocar na fórmula. O número de mols é massa sobre massa molar. Agora que você sabe qual é a massa de CO2 que você tem, são 1.760 gramas, você vai dividir por 44 gramas por mol, que é a massa molar. E aí você vai ter grama cortando com grama, 1.760 dividido por 44 vai dar para a gente um valor de 40 mols. O número de mols é igual a 40. Mas 40 o que, professor? Mol de CO2. E daí dá para descobrir um monte de coisa, né? Volume molar, dá para você descobrir quantidade de moléculas, quantidade de átomos, e aí é só viagem, né? Bom, pessoal, mas aonde a questão pede para a gente parar é aqui, ó. Qual é a massa que a gente tinha de CO2? Encontramos e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!